Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem, afinal estamos na Semana Santa e acredito eu que vocês estão aproveitando para estar ao lado da família de vocês. E falando em família, vamos abordar um assunto que é muito complexo e importante, pois envolve a família. É sobre a mãe narcisista. Você sabe o que é isso? Para tirar todas as nossas dúvidas, vamos falar com a psicóloga Daniela Dias de Oliveira. Doutora, explica pra gente o que é a mãe narcisista. Uma mãe narcisista, perdão, é uma mãe que ela tem uma expectativa de uso desse filho. Ela literalmente, ela não consegue ter empatia por todos os filhos, não. Geralmente ela escolhe um desses filhos para ser o filho bode expiatório, que é aquele filho que ela geralmente trata ele com alguma diferença ou indiferença. Gente, aquela criança às vezes está extremamente bem vestida, alimentada, mas essa criança, por conta desses recebimentos, né, que ela considera a coisa mais absurda da face da terra, porque, gente, alimentar o seu filho, vestir seu filho, dar estudo para o seu filho é uma obrigação de quem é pai e mãe. Essa mãe faz tudo isso, que é a obrigação dela, mas ela faz o filho se sentir mal o tempo inteiro. Então, foi eu que te dei isso, você só lá, ela deprecia, né, a criança por estar recebendo isso tudo e faz disso aqui como se fosse a coisa mais grandiosa da face da terra, tá recebendo isso. No programa anterior, eu havia pedido para quem tivesse alguma dúvida relacionada a esse tema que enviasse mensagem. Então agora eu vou ler a primeira mensagem de nossa seguidora. Ela diz assim: Olá, Rayane, meu nome é Letícia e às vezes sinto que minha mãe não gosta de mim. Eu queria saber quais os sinais de uma mãe narcisista. Então a gente vai agora, né, perguntar para a doutora quais os sinais de uma mãe narcisista. Ela também tem uma característica muito grande, assim, se ela tem mais de um filho, ela deprecia esse filho em relação aos outros. Se ela tiver só um, ela deprecia esse filho comparando ele com amigos, primos e etc. Então, olha, sua irmã é mais bonita que você. Você não é bonita. Ah, você só passou nessa faculdade porque era muito fácil. Todo mundo consegue esse emprego, né? Porque todo mundo consegue mesmo assim. Você também ia conseguir, né? Porque não é tão difícil assim. Coloca muitas vezes, né, algumas facilidades ou dificuldades, né, que essa pessoa tem. Olha, minha vida foi difícil. Você é mole, você não aguenta nada, dificilmente foi criar você, né? E é engraçado, né, que elas jogam muito aqui no outro responsabilidades que são delas. Então não é incomum esse filho bode expiatório ele ser responsável por cuidar das outras crianças que essa mulher tenha. Então ela elege aquele filho como aquele filho que vai ter que cuidar de algumas coisas da casa, cuidar dos irmãos. E ela trata isso como se fosse a coisa mais natural da face da terra. Essa pergunta da Letícia foi muito importante, porque quando se trata de mãe, nós acreditamos que toda mãe ama seu filho. Mas, infelizmente, como a gente pôde observar, esse tipo de mãe existe. Agora a gente vai ler mais duas mensagens que falam assim. Olá, meu nome é Simone, estou amando o seu quadro e gostaria de saber como uma mãe narcisista trata seus filhos. A Lúcia também mandou mensagem e ela fala assim: como eu faço para minha mãe parar de me tratar mal? Eu sinto que ela é narcisista. Eu me sinto muito mal, pois toda vez que eu toco neste assunto com alguém, as pessoas falam que eu preciso respeitar minha mãe, mas ela não me respeita e eu já não sei o que fazer. Doutora, explica pra gente como a mãe narcisista trata seus filhos. Gente, eu já acompanhei a história, por exemplo, de uma filha que ficou noiva 2 anos e foi comprando enxoval, comprando os móveis da casa e tal. E quando chegou para ir para ser o casamento, ela fica sem falar com o filho. Por quê? Tá abandonando todos nós em casa? Não, a pessoa não tá abandonando, ela está casando e indo morar com o seu cônjuge, só isso, né? Não teve nada de extraordinário aqui acontecendo. Mas elas fazem com que isso seja uma coisa que é absurda, é sobre elas.
Elas também, muitas vezes, elas não pedem ajuda, elas exigem coisas. E se você faz coisas por elas, você está fazendo mais para sua obrigação. Você não é um cuidado, né? É a sua obrigação. Então, se você tá viva, porque eu cuidei de você, aí dá vontade de falar, né? Parabéns, você fez o que era a sua obrigação fazer. Mas elas incutem o tempo inteiro uma culpa nesse filho, que esse filho ele não consegue sair desse enredo. E lembrando, gente, uma criança maltratada, um filho maltratado, se ele não tiver alguém ajudando ele a perceber que aquilo está errado, a criança não deixa de gostar do papai e da mamãe, né? No caso aqui, a criança deixa de gostar dela mesma. Então vai ser uma pessoa que vai ter extremamente dificuldades de autoestima, porque foi tratado sempre como um ser menor, ruim e etc. Essa mãe também tem algumas características, né? Do tipo, quando ela é ajudada por um filho, até financeiramente e tudo mais, e principalmente o filho é bode expiatório, fala, olha, eu conquistei tudo sozinha, e se você tá me ajudando nisso aqui, foi porque eu te dei primeiro. Então isso é o tempo todo. Realmente é um tema muito importante e complexo, porque quando se trata de mãe, a gente espera tudo de melhor, né? Mas o recado que eu tenho para você aí de casa que talvez tenha uma mãe narcisista é que procure uma psicóloga. Essas mães são capazes de ser muito boas, às vezes, com outros filhos só para magoar aquele filho bode expiatório que foi eleito por ela. Então, sim, gente, existe mães narcisistas e existem aqui ilusões, idealizações a respeito da maternidade, que faz muito mal para alguns filhos. Eu aconselho sempre que vocês que estão passando ou têm alguma dificuldade com uma mãe ou um pai, seja lá quem for, que busquem ajuda psicológica, porque é interessante vocês começarem a refletir sobre isso, se é justo, se não é. Porque a tendência desse filho maltratado é ficar o tempo todo na esfera dessa mãe esperando alguma aprovação que não vai vir. Não vem na infância, não vem na adolescência e muito menos na vida adulta. São pessoas que cobram, que humilham, que maltratam mesmo, mas se fazem muito de vítima quando esse filho maltratado, ele se rebela ou se posiciona de algum jeito. Como é que a gente lida com uma pessoa narcisista, seja ela mãe ou até um cônjuge e tal? Se eu não puder cortar contato com essa pessoa, eu tenho que evitar demonstrar as minhas emoções. Quanto menos eu demonstro que aquela pessoa está me afetando, menos essa pessoa vai conseguir me afetar, tá? Ele se alimenta, é como se alimentasse aqui em cima da sua tristeza, em cima daquilo que te faz mal. Outra coisa, né, assim, se você puder ter o menor contato possível, porque eu costumo brincar com meus pacientes, é que assim, você não tem anticorpo para lidar com uma pessoa que te maltrata o tempo inteiro desde a infância. É como se todos os aplicativos de maus tratos, etc., de se sentir mal, tivesse sido instalado em você por aquela pessoa. Eu quero aqui agradecer a participação da doutora Daniela e de você aí de casa. E dizer que nosso programa já chegou ao fim. Até o próximo sábado com o próximo tema, que é relacionamento abusivo.